quais são os tipos de parto para a galera? Porque cada hora surge um tipo diferente, é o pélvico, é o de cócoras, é na água, várias pessoas falam várias coisas. Eu queria que você dissesse, começasse falando isso para a gente. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Sabe que é um prazer estar aqui com vocês, que é gostoso quando as paredes do consultório, a gente ultrapassa as paredes do consultório e os pacientes acabam virando amigos. E vocês são um exemplo disso, né? É muito gostoso quando isso acontece, porque mostra que realmente o relacionamento vai além, né, do pré-natal, além das paredes do consultório. Então, obrigado pelo convite. E acho que é um tema extremamente importante, porque é um assunto que todas as mulheres têm dúvidas, né? Então, a primeira coisa que elas falam, doutor, mas e o parto? Às vezes na primeira consulta de pré-natal, doutor, e o parto? Ainda falta 9 meses. Essa é uma das primeiras perguntas sempre? É porque é rodeado de mitos, rodeado de medos, rodeado de folclores. Tem muita gente dando palpite, né? Eu falo que a gravidez é o momento que a mulher, coitada, recebe palpite de todo mundo, né? Da mãe, da avó, da tia, da amiga, da comadre, de todo mundo. E na grande maioria das vezes, os palpites não são os melhores, né? Eu sempre falo que todo mundo tem uma história triste para contar para grávida, né? Nunca ninguém tem uma história triste para contar para grávida. E deixa ela mais desesperada ainda. Então, muita gente hoje, né? A gente fala em relação ao parto normal e entenda, vamos falar primeiro de parto normal como nascimento vaginal, tá? E dentro dessa modalidade de parto normal, a gente tem outras ramificações. Mas sobre o parto normal, é uma coisa que, graças a Deus, vem voltando a crescer no Brasil. O Brasil já foi campeão mundial de cesarianas. E a gente sabe que a cesariana, quando é feita inadvertidamente, sem indicação, aumenta muito os riscos, tanto para a mulher quanto para o bebê. Então, obviamente que o parto normal ele deve ser incentivado, mas para ele ser incentivado, vários mitos devem ser quebrados. A mulher tem que ser muito bem orientada, porque a ideia que as pessoas têm do parto normal é aquela coisa da mulher sozinha num quarto, largada, jogada, berrando, urrando de dor, sem assistência, né? Onde dói demais, onde o períneo vai lacerar. Então, assim, a mulher tem horror, ela escuta os relatos de parto, às vezes da mãe, das amigas, ela fica com medo. Ela fala, não quero isso para mim, né? Então, tem muitas mulheres que relatam o parto normal como tendo sido uma das piores experiências da vida delas. Na verdade, quando deveria ser o melhor dos momentos da vida dela, deveria lembrar daquilo com prazer, com orgulho, né, com vontade de ter um segundo, um terceiro filho de parto normal, de tão gostoso que foi. Mas, infelizmente, a realidade não é essa. Porque ainda o parto normal ele é tratado, ele é conduzido cheio de violências obstétricas, cheias de intervenções desnecessárias, onde o médico muitas vezes não deixa a mulher ser a protagonista da situação, a protagonista da história, e acaba se medicalizando o parto, né? Então a gente tem a primeira coisa a entender que o parto ele é um evento fisiológico, faz parte da natureza humana. Desde que o mundo existe, a mulher pare de parto normal, né? A gente fala que o bebê ele nasce com, sem ou apesar do médico, e é verdade, porque o bebê vai nascer. Agora, o que o médico ele tem que saber é só intervir quando há necessidade. Então, eu brinco que o parto mais gostoso que tem, o melhor parto que tem, é aquele que eu vou, sento, cruzo os braços e fico assistindo a mulher parir. Isso mostra que o meu trabalho foi muito bem feito, que o pré-natal foi tão bem feito que no momento principal eu não tive a menor necessidade de intervir. Não precisei intervir para entrar com medicação, não precisei intervir no períneo, não precisei intervir para acelerar, não precisei operar, não precisei fazer nada. Porque a fisiologia humana é preparada para isso. E é lógico que quando a gente fala de humanização, está linkado não apenas no protagonismo da mulher no momento do nascimento, mas também na não intervenção desnecessária. Então, por exemplo, aquela mulher que quer tentar parir de parto normal sem analgesia, né, como é o caso, sem analgesia, o que a gente faz? A gente oferece para essa mulher outras alternativas de alívio da dor sem ser analgesia. Porém, para aquela mulher que quer parir de parto normal, mas não abre mão da analgesia, você deve ter o anestesista lá à disposição para fazer a analgesia se ela quiser. Então, isso é humanizar. Você deixar a mulher à vontade para ela parir da maneira que mais lhe é conveniente. Obviamente, num ambiente
com segurança, onde eu tenha tudo ao meu alcance caso eu necessite no momento de emergência. Mas quem faz o parto é a mulher, não é o médico, né? Então, é super importante. Uma coisa que eu falo sempre, as cenas que a gente vê, você, ator, já atuou em inúmeras novelas, como que é uma cena de parto normal numa novela? É a mulher deitada na cama, com as pernas ali para cima, berrando de dor, o bebê nasce, daqueles 2 tapas na bunda, levam para longe. É isso que a gente vê na É televisão. isso. E as mulheres têm essa visão do parto normal. Aí eu falo assim, sabe qual é a pior posição para parir de parto normal? É a deitada. É a deitada de perna para cima. É a posição mais antifisiológica que existe, né? Eu sempre E por brinco. que ela começou a ganhar destaque essa... Por que isso? Porque é conveniente para o médico. A mulher está lá Uau. de perna aberta, eu vou sentar na cadeirinha ali de frente para a região do parto, esperar o bebê nascer, tudo é conveniente para mim. Uma mulher que quer parir numa banqueta de parto, eu que sou médico, vou ter que sentar no chão, vou ter que deitar, examinar embaixo, ou na banheira, vou ter que entrar dentro da banheira para poder conduzir. Então acaba não sendo conveniente para o médico. Mas qual que é a melhor posição para parir? Aquela que a mulher se sente mais confortável. Pode, de repente, até ser a deitada, mas desde que seja confortável para a mulher, desde que seja escolha dela, e não uma imposição da equipe. Isso é o mais importante de entender. Eu falo que é a posição mais antifisiológica porque você já viu alguma vez algum elefante deitar de barriga para cima, levantar as pernas? Já viu uma girafa deitar e pôr as pernas para cima para parir? Não. Como é que os animais têm parto? Agachados, de cócoras. Essa é a posição fisiológica. Então, a gente tem que deixar a mulher o mais confortável possível. Isso faz parte da humanização. Você deixar a mulher protagonizar o próprio parto. Fazer da maneira que lhe é mais conveniente. Na posição que para ela é mais agradável. Ah, ela quis ir para a banheira para aliviar a dor? Deixa na banheira. Quer sair da banheira? Quer ir para a banqueta? Vamos para a banqueta. Quer deitar para fazer uma massagem aliviador? Vamos para a cama deitar. Mas tudo no tempo da mulher. Tem mulher que quer ouvir música, você liga a música. Tem mulher que quer silêncio, todos ficam em silêncio. A luz baixa, o ambiente acolhedor, gostoso, tranquilo para a chegada desse bebê, um ambiente descontraído. Então, a gente, nós da equipe médica, temos o dever de proporcionar isso para a mulher. De que ela tem esse ambiente. Ela tem que ter uma equipe multidisciplinar tomando conta, com médico obstetra, enfermeiro obstetra, doula, anestesista, auxiliar de sala. Nós temos a equipe pronta para agir caso haja necessidade. O que não pode é o médico ficar lá e falar assim, putz, está demorando, hein? Acho que eu vou pôr uma ocitocina aqui para acelerar esse trabalho de parto. Nossa, vai estar... Vamos romper a bolsa sem necessidade aí só para ver se a coisa acelera. Isso é errado. Isso é o que nós chamamos de violência obstétrica, né? E essa é uma das razões... Episiotomia, que é uma mutilação que, infelizmente, ainda é feita rotineiramente em muitas mulheres, né, com a desculpa de proteger o períneo, mas a gente sabe que muitos fazem porque aquilo amplia o canal de parto para tentar acelerar o nascimento. Então, são procedimentos desnecessários. Então, a gente precisa quebrar esse tabu do parto normal e ter em mente que a cesariana, quando bem indicada, ela salva vidas, ela é maravilhosa, mas ela é uma cirurgia. E como toda cirurgia, ela tem os seus riscos. Só para vocês terem uma ideia, num parto normal, a mulher sangra em média meio litro de sangue. Numa cesariana, a mulher chega a sangrar 1,5 litro de sangue. Uau! Então, a chance de uma anemia, de uma infecção, de uma deiscência, de uma abertura da cicatriz cirúrgica após o nascimento, de complicações, de dores, dificuldade de amamentar, são muito maiores num parto cesariana quando ela é feita de forma desnecessária do que num parto normal. E eu vi vários comentários de depoimentos de mulheres falando: eu tive meu parto normal e foi a coisa mais traumatizante da minha vida. Isso vem de encontro com o que você está falando, com as coisas rotineiras que ainda acontecem por todo o Brasil. Você acredita que a gente tem que cada vez mais disseminar as informações para que essas mulheres consigam negociar isso melhor com seus médicos? É um trabalho também de conscientização dos médicos. O que a gente pode ir fazendo para ajudar cada vez mais para que esses relatos diminuam? Acho que o primeiro ponto é a conscientização do profissional, né? Porque um profissional conscientizado
e detentor dessa sabedoria em relação ao parto normal, ele tem condições de passar isso para a sua paciente. Eu tenho muitas pacientes que chegam na clínica e falam, doutor, olha, grávida, vim falar com você, mas eu quero cesárea. Eu não vou discutir no primeiro momento. Eu falo, não, tudo bem, a gente vai conversar ainda mais. Parto, né? E ao longo do pré-natal, eu vou mostrando para ela, passo a passo, os benefícios que o parto normal tem, a maneira como a gente atua, a maneira como deve ser feito. E ela, pouco a pouco, vai mudando de ideia e aceitando a ideia do parto normal. E a grande maioria consegue parir de parto normal, mesmo aquelas que chegavam com uma ideia de cesariana já enraizada. Claro que, se depois de tudo que eu explicar, tudo que eu falar, aquela mulher ainda assim fala assim, doutor, tudo bem, eu ainda assim quero uma cesariana, aí é uma decisão da mulher. A gente também respeita, né? Afinal de contas, quem vai parir é a mulher. Mas ela tem que tomar essa decisão baseada em todas as informações que ela recebeu. Ela não pode simplesmente tomar a decisão para amanhã ou depois ela se arrepender e falar assim, poxa, me arrependi de ter escolhido a cesárea. Se o médico tivesse me explicado, eu teria mudado de ideia. Então é importante você explicar, conscientizar e tentar mudar essa mentalidade. Então, primeiramente é o profissional que ele tem que mudar, né? Ele vai ter que modificar essa forma de pensar para posteriormente ele poder orientar corretamente as pacientes dele. Então, pouco a pouco as coisas estão mudando. Vai demorar, vai levar tempo, até porque isso tem que mudar lá atrás, no ensino médico, na faculdade. Pra vocês terem uma ideia, eu vou fazer 20 anos de formado, né? Então, nesses 20 anos, quanto a medicina não evoluiu, quanto a medicina não mudou, né? Eu aprendi na minha residência médica, em toda paciente primigesta, ou seja, em primeira gestação, fazer a episiotomia, que é aquele cortezinho vaginal, de rotina, em todas. Precisando ou não precisando. Isso era regra da residência médica. Então, o ensino médico tem que mudar. O médico a gente tem que mudar lá atrás, no aprendizado dele. Eu, durante muitos anos após formado, eu fiz episiotomia, porque eu aprendi. Só que aí, estudando, vendo os relatos, vendo os últimos trabalhos científicos, as publicações, vendo que era um procedimento que não trazia benefícios efetivamente, abandonei a técnica. Então, é importante o médico também se atualizar. Você dizer que aprendeu assim, não é desculpa para não mudar. A medicina evolui. É o que eu falei, são 20 anos de formado. Imagino que a medicina não evoluiu. O quanto mudou. Então, a gente precisa ir mudando pouco a pouco. O médico que deixa de estudar, que deixa de se atualizar, de ir atrás de informações recentes, novas, recém-publicadas, ele vai ficar obsoleto. E ele vai ficar fazendo aquele arroz com feijão que ele sempre fez a vida inteira. Né? Precisa mudar. Então, é o médico que muda em primeiro lugar para que ele consiga mudar a cabeça da mulher que normalmente vem pensando na cesariana de tanto que ela vê na televisão, né, que as amigas falam, dos relatos da mãe, da irmã e tudo mais, de experiências traumáticas. Né? Então as pessoas falam, cesárea, beleza, é tranquilo, vou lá, vou me maquiar rapidinho, vai ter hora e dia marcado, tal, não sei o quê. Tá, mas você está pensando na tua saúde, na saúde do seu filho, ou você está pensando em sair bonita na foto? Né? Então, vamos colocar na balança o que é o mais importante aqui. Quer dizer, mais sair maquiado e com a unha feita do que o seu bebê não ter um distúrbio respiratório, não ir para uma UTI, não ter uma imunidade melhor, só porque você, por uma questão de vaidade. Né? Então, a gente põe isso na balança. Isso é muito importante. É uma decisão muito importante. Tem muitos trabalhos mostrando que, inclusive, a flora bacteriana, a flora intestinal do bebê nascido de parto normal é completamente diferente do bebê nascido de cesariana. Porque o bebê passa naquele canal de parto, na vagina da mulher, e ele está deglutindo aquelas bactérias daquela flora e já está formando o microbioma dele. Isso vai conferir a ele uma melhor imunidade, melhor resposta a agentes patogênicos, menos distúrbios respiratórios. Então tem uma série de benefícios quando a gente fala de parto normal em detrimento da cesariana.